Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de outubro de 2015, quinta-feira. Vamos às movimentações do mercado. Temos aí na tela o índice Bovespa. A gente vinha de um movimento de queda, né, depois do mercado testar a máxima de setembro. Esse movimento havia já alcançado ontem a região aqui na média móvel de 21 períodos, ainda nas proximidades da LTB que foi rompida, é uma pequena zona de suporte, né? Mas o cenário aqui ainda está um pouco complicado, né? O movimento ainda era um pouco curto, entrou bastante volume no movimento corretivo, a expectativa era pela manutenção do movimento de queda, né? E para acreditar no movimento de alta, a gente precisaria ter primeiro um sinal, um candle de força, né? Um candle branco. Nós tivemos isso hoje, né? O mercado iniciou o dia caindo e depois reverteu para fechar próximo da máxima. Mas a gente precisava de um candle que demonstrasse realmente muita força nessa região, idealmente engolfando esse candle aqui, para dar uma ideia de que o mercado talvez fosse realmente capaz de replicar a partir daqui. O candle de hoje não cumpre esse papel, o volume foi baixo, o candle não chega a engolfar o candle de ontem, não tem uma amplitude muito significativa. Então, o melhor no momento é realmente seguir de fora, né? E buscando operações no intraday. Hoje foi um dia onde tivemos novamente o rebaixamento do rating do Brasil, dessa vez pela agência Fitch, né? Mas nós ainda mantemos o grau de investimento. Tá? E curioso, né? Novamente, num dia onde a gente tem esse rebaixamento, o mercado consegue desenvolver um movimento de alta. Vamos olhar aqui no mini índice. Essa foi a nossa movimentação no intraday. A gente teve um dia de abertura acima da linha d'água, andando de lado, formando aqui algo como um primeiro movimento. Era possível rompendo o primeiro movimento para cima ou rompendo a linha d'água para baixo. Essa grande sombra que a gente teve aqui foi quando saiu a notícia. Né? O mercado caiu e voltou, quer dizer, o mercado ficou meio neutro em relação a essa notícia, chegou a cair um pouco depois e depois recuperou tudo. Foi um dia que a gente não teve bons enquadramentos, a gente teve sim o rompimento da linha d'água, mas o rompimento da linha d'água sem conseguir romper essa sombra, que não é qualquer sombra, uma sombra realmente muito significativa, com muito volume associado a um evento importante, era pouco confiável. Tendo feito a operação aqui pela média móvel de 9, que é o modelo que eu sigo, o stop teria sido sofrido aqui, um stop relativamente curto. Agora, com essa movimentação, parece que o mercado está definindo uma zona de resistência aqui nos 48 mil pontos, tá? No intraday. Rompimento para cima pode levar realmente a alguma recuperação. E suporte neste ponto em 47.130 pontos, 47 mil pontos. Retornando aqui ao gráfico de Bovespa, a gente está naquele patamar desconfortável, né? No meio aí ainda da congestão, não fica um cenário muito claro nem para um lado nem para o outro. No mercado americano, o S&P 500 futuro desenvolveu uma boa alta. A gente imaginava um movimentozinho corretivo, mas não estava com cara de ser um movimento corretivo forte. E hoje a gente já tem um candle forte de alta que já rompe esses topinhos, que pode até ser visto como um maço de bandeira, né? Que pode levar então o mercado a continuar esse movimento em busca da próxima zona de resistência por volta de 2130, essa região aqui. Na verdade, desde esse topo aqui de agosto, a gente já começa a ter uma zona turbulenta para o movimento de alta. Esse candle de hoje não chega a impressionar, porque a gente já via, né, pelo movimento do índice Dow Jones, que havia um viés mais altista. Por isso que a gente também não esperava um movimento corretivo muito agudo, né? No índice Dow Jones, também tivemos uma movimentação de alta hoje. O mercado marcou um topinho, começou uma correção. O esperado seria uma correção até o suporte em 16.740, que é o topo anterior rompido. Mas o mercado acabou segurando essa sombra, que não é o mais usual. Bom, com esse candle aqui, a expectativa ela fica meio complicada. Se o mercado conseguir superar essa máxima aqui, provavelmente vai continuar um movimento de alta em busca da média móvel de 200. Senão a gente deve ter um movimento de correção meio lateral, arrastado, dificilmente vai ter um movimento agudo depois de um candle, de uma reação altista como a de hoje,
frente ao início da queda que a gente teve nesses últimos 2 pregões. No dólar, a gente segue respeitando a LTB. O dólar realmente mostra, então, fraqueza, mostra que não está muito a fim de subir. Mesmo com o rebaixamento do Brasil, o dólar fechou em queda, que eu acho interessante, significativo. Tá? Mas não há muito o que fazer. E como eu mencionei no último farol, a gente está numa situação aqui que está um pouco difícil fazer uma leitura das estruturas de suporte. Então, por isso eu tenho aqui as retrações desse último ciclo de alta e as extensões construindo aqui um pivô de baixa. Tá? Naturalmente, a gente tem um suporte por volta aqui dos 3.760, 765 na mínima desse doji, né, que, na minha opinião, tenderia com alguma facilidade a ser rompido, né, ainda mais vendo a forma como o mercado se comportou hoje. Daí o próximo alvo seria, acredito, a extensão de 0,618, tá, desse pivô de baixa, em torno de 3.659, 3.660. Tá? No intraday, o dólar abriu em baixa, tá? Mas já demonstrando certa força. Alguém poderia ver nesse cenário um ponto para uma entrada de setup de fechamento de gap. Por um lado fica interessante porque as bandas já estavam estreitas, a gente vinha já de uma movimentação baixista, mas não me parece ser um gap um tamanho muito interessante. Tá? O ideal seria realmente esperar pelo rompimento da linha d'água, coisa que aconteceu, não no método Leandro por conta do horário, tá? No método Busy. O rompimento seria válido, mas fazendo uma análise aqui subjetiva, né, esse tipo de rompimento, que o mercado já está um pouquinho, já andou um tanto, já está um pouco esticado e esbarra com médias contrárias, a de 21 e a de 200, muito juntas e contrárias, não é uma boa. Né? Então, o ideal aqui era ficar de fora, de acompanhante perto desse movimento. A gente estava esperando era o rompimento desse topo aqui, o mercado corrigir, não corrigiu muito, romper esse topo para fazer um primeiro movimento exótico. Esse primeiro movimento exótico surgiu nesta barra elefante, né? Só que também aqui já ficou um pouquinho caro. A gente chegou a fazer uma operação, né, com um contratinho aqui, mas a gente sofreu stop pela média móvel de 9. A gente ficava na expectativa por uma entrada por gift, mas repara que quando o mercado começou a sinalizar um possível gift, ele já mostrava fraqueza por ter rompido a média móvel de 20 períodos, depois abortou por ter conseguido fechar abaixo da mínima da barra elefante. Então não tinha entrada. Então a gente acabou fazendo uma operaçãozinha bem curta, fomos estopados, e depois tivemos outros 3D e 3 que depois eu comento. Tá? Então a expectativa é de manutenção do movimento de baixa para o dólar. Eu ajusto o suporte agora para cá. Neste ponto, temos uma nova resistência. E sendo rompido a mínima de hoje, no pregão de amanhã, próximo patamar de suporte é o fundo aqui do dia 9. O juro tá aquela bagunça, volta a cair, nada a ser feito, movimento bem errático, a gente quer a distância desse gráfico. Os papéis, nas ações, a Vale 5, né, fechou o gap, no sentido de testou o fechamento gap com a sua sombra, na média móvel de 20 períodos ali, que já estava um pouquinho ascendente, e fecha com um martelinho, fica até bonitinho aqui para um movimento de alta, para fechar esse gap aqui que está aberto. Mas como isso está muito próximo da zona de resistência e muito distante da zona de suporte principal, não é exatamente o tipo de trade que a gente quer o rompimento dessa zona aqui realmente para se animar para o lado da compra. A Vale 3 também tá? Faz um candlezinho, uma cotação altista, mas com muito baixo volume, numa situação ainda um pouco ruim. Não tem nada a ser feito aí. No intraday, a Vale 3 estava pelo gráfico diário mais propenso ao movimento corretivo do que a Vale 5, na minha leitura, e a gente teve um rompimento de linha d'água que foi operado aqui na Vale, na perda dessa mínima. A gente acabou sofrendo stop nesta barra aqui. Tá? Então esse foi o stop que a gente tomou no dia de R$540. PTR3 e PTR4. A PTR3 fez um movimento, não alcançou a média móvel de 21 períodos, chegou próximo e faz um candle de reversão hoje testando essa região aqui.
que era uma antiga resistência, e agora parece funcionar como suporte em torno de 9,45. Tem um espaço razoável para buscar essa região. Tá? Se tivesse mais volume no candle de hoje, eu veria esse como um cenário bem interessante para um tradezinho curto. Tá? Aqui é um sinal apenas razoável. Se a gente tivesse testado a média móvel de 20 períodos nesse candle e tivesse tido um volume mais significativo, o cenário dele seria bem interessante. Na PTR 3, nós fizemos um trade de rompimento de linha d'água, tá, que alcançou o alvo por volatilidade. A gente encerrou a operação ali, foi um bonito trade. Aqui, PTR 3, R$900. PTR 4 não estava tão bonita. Era possível também o trade, ele também teria alcançado o alvo por volatilidade. No caso da PTR 4, o cenário é menos favorável a um movimento de alta, tá? Porque já se perdeu esse patamar aqui de suporte e não tem um espaço tão grande até a zona de resistência. Setor bancário, Bradesco fecha então esse gap, faz um candle de cotação altíssimas dentro da congestão, com a média de 20 períodos de apontada para baixo, com baixo volume. Não é um cenário que a gente quer operar. Itaú não chega a formar um candle de reversão, na verdade rompe e começa a virar a média, então abre espaço para a continuidade do movimento de queda, mas não há nada nesse gráfico que nos motive a operação de verdade, nem para compra nem para venda. Banco do Brasil prosseguiu no seu movimento de queda, fechou esse gap, já toca a média móvel de 20 períodos, porém essa começa a virar para baixo, que não é bom para altas. Então não há nada a ser feito aqui, a expectativa seria para manutenção do movimento de queda, mas há a possibilidade, eu estou de olho, o papel marcar um fundo aqui, claro que dependeria de um bom sinal para querer se arriscar a isso, porque a gente pode estar fazendo uma simetria aqui de um ombro, cabeça, ombro invertido. No setor de siderurgia, Gerdau fez um doji, mas mostrando uma alta, isso vai demonstrando uma certa força do papel. Não há nada a ser feito aqui, mas se o papel continuar consolidando próximo dessa baixa resistência, isso é muito bom para um eventual rompimento dessa resistência no futuro. A CSNA também reage um pouquinho, o gráfico está bem menos convidativo, não há nada a ser feito, está dentro de padrão de contração. A gente deve ficar afastado. O ZIM5 também faz um doji, nenhum ponto relevante, nada a ser feito, nem para cima nem para baixo. Em termos de outros papéis, vamos olhar de novo a Ambev. Ambev ontem insinuou o rompimento desse patamar aqui de suporte, né, dos 18,60, mas um rompimento um pouco esticado, difícil de operar. E hoje o papel mostrou uma reação importante que no final das contas pode segurar o papel, então dentro de uma congestão aqui. Não acho o cenário confiável para trade. Uma possibilidade seria entrar na compra da operação máxima, mas o stop é muito longo, o alvo é mais ou menos equivalente, na verdade o papel está um pouco a risco. Então a gente fica só observando. Brasil Foods também reagiu hoje, ontem rompeu essa ilha, indicando uma queda em busca dos 63,50, hoje vai na direção oposta, mostra uma boa alta, mas não me parece uma alta para acreditar muito, porque olha como o volume foi realmente fraco e como esse alvo não foi alcançado. Então, não acho interessante, do ponto de vista de swing trade, buscar a operação de compra em Brasil Foods. No intraday, Brasil Foods montou aqui um Twin Towers. Candle forte para um lado, candle mais forte ainda para o outro. Tá? Então gerou uma compra, essa compra teria fluído, só que infelizmente, pelo meu modelo, o papel teria sofrido o stop pela média móvel de 9, aqui fechou abaixo da média móvel de 9, ajuste stop para cá, foi estopado por 2 centavos aqui, infelizmente. Light está com uma cara interessante, a gente teve essa congestão foi rompida, mas não teve muito volume no rompimento, e também estava um pouquinho esticado, a gente não quis entrar. Agora a gente tem 3 candles andando de lado, conseguindo manter seus fechamentos acima do que era a zona de resistência. Hoje, um candle que fecha próximo da massa tem sombra inferior, tem um volume um pouquinho mais alto. Uma cara interessante aqui de um pullback,
né? A superação da máxima já seria um ponto de entrada, e isso aqui também pode ser feita a leitura de um pequeno máximo bandeira que teria como alvo provavelmente a faixa aqui dos 14,40. Então o papel que está interessante. O IBR3 segue naquele padrão de contração, tentando segurar nessa zona, mas o interessante é o IBR4. Tá? A gente viu que o IBR3 e o IBR4 é uma descolada. O IBR4 sinalizou até uma venda por uma barra de ignição. A gente vem fazendo day trades no IBR4 na ponta vendedora nos últimos pregões. E hoje, novamente, tá? O IBR4 ofereceu um rompimento de linha d'água, que a gente operou, alcançou o alvo mais ou menos por aqui. E, mesmo não tendo operado o volume significativo, conseguiu dar um resultadozinho bem bacana, deixando novamente num saldo positivo, que, no final das contas, paga, né, o day trade negativo que a gente teve ontem, em PTR3, se eu não me engano, né, foi a única operação que a gente fez. Então a gente segue bem positivo. Reside. Nós vimos que Reside rompeu o que pode ser um pivô de alta para longo prazo, entrou bastante volume. Né? Repare, se eu ajustar o gráfico, tem, pelo menos simetricamente, tem muito espaço para fluir. E o rompimento ficou um pouquinho esticado, o papel vem corrigindo desde então e agora está no ponto de rompimento aí por volta de 1,6. Esse candle já tem uma certa cotação altíssima, mas ainda não é o candle que eu gostaria de ver, mas merece atenção. Reside no mínimo, merece atenção nesse ponto. Se começar a entrar pressão compradora, porque tem boas chances de dar seguimento a esse zigue-zague ascendente. SLED conseguiu deixar mais claro o rompimento desse triângulo ascendente, mas de uma forma difícil de operar, né? Esse aqui não deu convicção, esse aqui menos ainda, e agora que deixa claro que já rompeu, já estaria basicamente cumprido um alvo de curto prazo, já se aproximando da linha de retorno desse possível canalzinho de alvo. Então, o papel acabou fugindo de um cenário de operação. Itai, que a gente viu ontem como um bom papel para uma operação na ponta vendedora, acionou essa venda e deve prosseguir no movimento de queda. A queda de hoje, inclusive, se deu com bom volume. Basicamente é isso. O pregão de hoje não teve muita coisa interessante. Então, ficamos por aqui. Vamos torcer para que o pregão de amanhã seja mais interessante. Até lá, pessoal. Abraço.